Saudamos a todos os irmãos, a todas as irmãs, todos aqueles que deixam seus afazeres, sejam quais forem, dedicando um tempo do seu dia, da sua semana, para se colocarem nesse descanso de Deus, né? Nos 10 mandamentos, Deus nos instrui que devemos separar um dia para descansar. E as dimensões várias desse descanso inclui essa também, de descansar nos braços de Deus, de deixar as nossas ansiedades, as nossas preocupações, em quem de fato pode resolver. A gente sabe que às vezes, quando a gente se debate muito para resolver um problema, quase sempre nós aumentamos o problema. E muitas vezes, quando nós descansamos, nós permitimos então que Deus resolva o nosso problema. Um culto é um lugar em que, ao adorar a Deus, nós dizemos: Senhor, Tu és o Senhor das coisas. Tu és aquele capaz de resolver o que nós não conseguimos resolver. Mais do que isso, um culto é um lugar em que nós paramos com nossas múltiplas atividades e desenvolvemos apenas uma, a de louvar a Deus. E quando nós louvamos a Deus, nós temos uma visão de quem Deus é. Eu estive, alguns irmãos aqui também, junto às pirâmides do Egito. 2.600 anos antes de Cristo. Então você chega perto dela e se imagina naquele lugar em que aquela pirâmide foi construída há 5.600 anos. Então você se pergunta: o que eu sou, né? Os meus 30, 70 ou 100 anos. Mas aquela pirâmide, com a sua majestade, 1.200.000 pedras, é um grão de areia diante da grandeza e majestade de Deus. E quando nós louvamos a Deus, nós vemos, contemplamos Deus em sua majestade. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 6, fala de um alto e sublime trono, onde nós não podemos tocar. Mas esse Deus absolutamente outro, totalmente diferente, e que poderia ser inefável, inalcançável, se revelou a nós, se mostrou a nós, andou entre nós por meio de Jesus Cristo. E nós vimos a sua glória como a glória do Filho único de Deus. Quando cultuamos essas lembranças e memórias, juntas se fundem para aquecer os nossos corações com desafios e também com esperança de uma vida melhor, do ponto de vista material, do ponto de vista emocional, do ponto de vista relacional. Deus é aquele que quer nos pegar de onde nós estamos e nos levar para o lugar onde nós devemos estar. E num culto nós dizemos: Senhor, me leva para onde o Senhor quer me levar. Que seja essa a sua experiência nesta noite conosco aqui. Alguns, quem sabe, já cultuaram mais de uma vez hoje, vieram algum culto pela manhã, outros, quem sabe, pela primeira vez estão aqui cultuando nesse dia. Que seja um tempo de culto em que Deus seja o centro. O coro então agora vai entrar e vamos então depois continuar.
John Stott escreveu sobre a cruz e o nosso lugar diante da cruz. Juntos, por favor. Diante da cruz, vemos simultaneamente o nosso valor e a nossa indignidade, já que percebemos tanto a grandeza do amor e da morte de Cristo, quanto a grandeza do nosso pecado lhe causou a morte. Por isso que nós cantamos que ao Deus de amor e de imensa bondade nós cantamos os nossos louvores. Lendo o texto bíblico, o pastor Cleodair virá aqui, vai nos conduzir nesta leitura que faremos com ele, juntamente com o coro, e depois continuaremos, então, cantando. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor.
como é bom cantar um hino que nós acabamos de cantar e refletir sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas, né? É impressionante a bondade de Deus, ela realmente é infinita. É certo que todos nós passamos por momentos que não gostaríamos de passar, por vezes. Mas também é certo que se formos recordar, trazer à mente tudo aquilo que nós temos recebido de Deus, nós vamos ver que o nosso Deus sempre está do nosso lado, nos ajudando, nos conduzindo, nos abençoando em cada detalhe das nossas vidas. Por isso agora eu quero convidar você a acompanhar-me nessa oração de gratidão a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Senhor, é muito bom saber que podemos confiar no Senhor, é bom saber que temos recebido tantas bênçãos, muitas, a maioria, talvez todas, não merecidas, mas o Seu amor é que nos conduz, Deus. Obrigado, porque as Suas bênçãos sempre esteve do nosso lado. Obrigado porque o Senhor desde o princípio nos amou. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque nos dá o privilégio, nos dá a oportunidade de nos reunirmos aqui como igreja para cultuar o Teu santo nome. Que este culto, então, seja recebido por Ti como ato de gratidão, adoração e louvor ao Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Você, então, pode sentar enquanto o coro da igreja nos conduz a essa oração em que diz que Senhor de minha vida, que possamos então refletir naquele que é de fato o Senhor das nossas vidas. Senhor Jesus.
Amém. Ouvimos que Jesus é o Rei em nosso viver. Que esta palavra que nós escutamos seja a palavra que em nosso coração fique guardada como nosso desejo e a nossa experiência, não só nesse culto, mas na nossa vida. Assim então, saúdo a todos, dizendo a cada um que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Todos que nos envolvemos nesse culto, coros, instrumentistas, todos as câmeras, as pessoas dos sons, da recepção, os pastores, os diáconos, todos nos preparamos para esse momento. E preparamos esse momento para que seja um momento de oportunidade, cada um de nós ofereça a Deus para Ele atuar nas nossas vidas. Desde quando entramos aqui com aquela música Descanso em Ti, estamos dizendo isto. Então, quando damos a você esse bem-vindo, estamos dizendo que aqui é a casa de Deus, logo aqui é a sua casa. Alguns, a maioria, eu conheço, me conhecem, a outros não conheço, não me conhecem. Pastor Cleudair, que dirigiu parte desse culto até agora, é o nosso pastor para os adolescentes e também para a área de educação da igreja. Somos uma equipe de muitas pessoas, a maioria voluntárias, que dão as boas-vindas a você. Sinta-se na sua casa, porque você está na casa de Deus. E entre esses que aqui se encontram, nós temos alguns que vêm à nossa casa, a casa de Deus, agora também a sua casa, pela primeira vez. Então eu quero pedir o favor, se há aqui entre nós, na galeria ou aqui na parte da nave, alguém que pela primeira vez vem cultuar conosco, convidado voluntariamente, eu quero pedir a gentileza de se colocar em pé para receber um abraço afetuoso nosso. Alguém nessa condição? Fique em pé, por favor. Aqui temos uma senhora, temos várias pessoas, não vou mencionar, mas só se assente quando ganhar um abraço. E se o abraço for fraco, peça um mais forte. Muito obrigado, espero que se sintam bem à vontade. Os jovens estão entregando aí um cartãozinho de nossa igreja, uma lembrança. Se você quiser preencher, a parte segunda pode preencher, deixar com os jovens na portaria, que nós faremos contato posteriormente, então, com você. Pastor Alcenir vai dar agora uma informação importante sobre uma atividade da sexta e do sábado. E tem a ver com comida, ou melhor, com não comida. Exatamente, professor. A ideia é que nós façamos 12 horas de jejum e oração pelas famílias. Nós já fizemos 2 atividades nesse sentido no ano passado, e a ideia, né, da irmã Vilma, que é a coordenadora de da visão de oração da nossa igreja, é que nesse ano nós façamos 4 reuniões nesse sentido. E então o nosso convite a você é que na sexta-feira, no dia 21, às 22 horas, você inicie, né, 12 horas de jejum e oração pela sua família. O mote dessa nossa vigília vai ser de joelhos pela família. Então nós começamos às 22 de sexta-feira e terminamos às 10 horas do sábado, dia 22. Sendo que de 7 da manhã do sábado às 10 horas nós estaremos todos juntos aqui orando e lendo a Bíblia. Nós vamos trazer orações da Bíblia e vamos interceder, nós vamos dobrar os nossos joelhos pelos nossos lares, pelas nossas casas. Nós temos visto
as dificuldades que os nossos lares e que as nossas famílias têm passado. E por isso a ênfase da Convenção Batista Brasileira nesse ano é a família, é a oração pela família, e a nossa igreja, dentro dessa ideia também, vai interceder e vai orar e vai estimular a cada membro da nossa igreja a estar dobrando os seus joelhos pelos seus lares e pelas suas famílias. Então fica o convite, né, para o dia 21 para 22, você vai iniciar na sua casa, às 22 horas, essas 12 horas de jejum e oração. Ah, mas pastor, eu não consigo ficar sem comer, eu tenho diabetes, não posso ficar um intervalo. Não tem nenhum problema, você não faz o jejum, mas você ora pela sua família e você venha estar conosco. Agora, há necessidade que você se inscreva com a irmã Vilma na recepção, né, porque nós vamos preparar um desjejum às 10 horas, nós vamos tomar um café, né, para quebrar o nosso jejum. Então, há necessidade de nós termos uma ideia de quantas pessoas estarão conosco nesse dia, né, de manhã, dia 22. Posso fazer outro convite? Sem dúvida. Para as 15 horas, nós vamos reunir aqui corais da terceira idade. Vai ser um encontro de corais na nossa igreja da terceira idade, às 15 horas do dia 22. Então, se você puder, venha para o nosso jejum e oração e também depois venha para estarmos aqui adorando a Deus com os corais da terceira idade. Hoje pela manhã, nós começamos uma classe nova, continuamos com uma classe que já vinha existindo, a classe dos casais, que o pastor Roberto coordena, e quero trazer então esse convite. Se você é casado e quer participar dessa classe, não importa a sua idade, a sua experiência, não tem que estar em problema conjugal para participar, mas se estiver também é bem-vindo. É uma classe que trata dos assuntos ligados à vida conjugal. E começamos uma outra especial também hoje pela manhã para pais e adolescentes. Mas antes de você falar, eu quero contar duas histórias com adolescentes, que mostram as dificuldades que, às vezes, nós pais temos nessa faixa etária. Aliás, Cleudair, há alguns anos veio aqui um pastor que é psiquiatra, Elias Coutinho. Ele usou uma imagem muito interessante. Ele disse que a adolescência é como um liquidificador. Tudo que estava antes organizado, você põe ali dentro, bate tudo, sai outra coisa. Isso é adolescência, segundo o psiquiatra. Então ele deve estar com a razão. Então os pais às vezes não sabem como lidar com esse movimento lá. E além disso, essas são duas histórias dramáticas, tristes, que eu quero contar, mostrando os caminhos do nosso mundo e também a nossa responsabilidade. Num certo estado norte-americano, recentemente, uma menina foi passear de caiaque numa correnteza. E algum tempo depois, a sua mãe recebeu um convite, porque ela estava no hospital e morreu. Diagnóstico: overdose de uma droga potentíssima. E aquela mãe resolveu fazer algo extraordinário. Não movida por ódio, nem mesmo por senso de justiça. Ela pediu à polícia que promovesse um encontro entre ela e o traficante que forneceu a droga que matou a sua filha. E o objetivo dela era mostrar, então, as consequências do ato daquele traficante. A imprensa também o entrevistou. E ele falava, então, do seu arrependimento em ter feito aquilo. Idade da menina, 15 anos de idade. Aqui em Goiânia, essa semana, um garoto de 18 anos, na verdade 17, no dia anterior aqui a completar 18 anos, ele chamou a sua namorada para um lugar ermo, matou-a, filmou, postou nas redes sociais. E o que mais me chamou a atenção nessa crueldade toda foi como é que ele atraiu a sua namorada para um lugar ermo. Venha para a gente fumar maconha. E ali ela conheceu a morte para desespero de todos os seus familiares e amigos. Estamos falando de coisas reais, vivas, em que os pais precisam
estar atentos, porque os pais são os pastores dos seus filhos. Não é a escola, não é a igreja, são os pais. E nós, como igreja, certamente as escolas como escolas. Ontem entrevistei o pastor Disseu Amaro Júnior, que é o capelão do Colégio Batista, ele falando então de que os pais, é um lugar comum, mas é uma verdade, acham que a tarefa de educar moralmente os seus filhos pertence à escola. Mas a escola é apenas um auxiliar. De igual modo, a igreja é um auxiliar. E, para tanto, nós temos aqui uma atividade que vai ajudar você, pai de adolescente, a ajudar os seus adolescentes, a pastorear os seus adolescentes. Eu tenho atendido bastante adolescentes e também alguns pais. E, durante esses atendimentos, a gente percebe que há, claro, um desentendimento. Os filhos dizem, meus pais não me entendem. E os pais dizem, eu não conheço mais aquela pessoa que está morando na minha casa. E, então, pensando nisso, eu convidei a Cris Fiô e a Sônia Gertner para junto comigo... Mães de adolescentes, mães de adolescente, psicólogas, para que junto comigo nós pudéssemos fazer um EBT para pais de adolescente. Convivendo com meu filho adolescente é o tema, e a gente vai discorrer até o mês de agosto para aprender um pouco sobre essa fase, discutir um pouco sobre as dificuldades, aí algumas fotos da primeira aula de hoje, alguns pais. Então, hoje você não precisa se preocupar que você não perdeu nada, hoje foi só uma apresentação. A partir de domingo nós já vamos entrar no tema, por exemplo, domingo que vem nós vamos discutir sobre o que é adolescência e o que os adolescentes esperam dos pais, porque às vezes os pais não têm, eu como pai de adolescente também, a gente não tem essa perspectiva de o que meu filho espera de mim, né? A gente cobra muito dos filhos, olha, tem que estudar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente perde um pouco esse senso de que eles também esperam algo da gente. Então a gente vai discutir isso no próximo domingo. Se você é pai, mãe de adolescente, que queira participar conosco, será um prazer. Se você conhece alguém, não é fechado para a igreja, é aberto, você pode convidar seu vizinho, sua vizinha, seu parente para vir participar gratuitamente com a sua colaboração. Nós não queremos, não é a nossa intenção dar uma fórmula, porque não existe. A nossa intenção é reunir um grupo de pais e discutir, dialogar, debater, com trocas de experiências, para que a gente possa entender melhor essa faixa. Horário? 11 horas, aqui ao lado, no auditório do colégio. Então, você participou do culto aqui, às 9 horas, você pode descer a rampa, primeiro portão à direita, você vai sair de frente com o auditório. E se você tem um filho adolescente, enquanto você participa lá da classe, o seu filho poderá participar do coro de adolescentes. Então, você pode trazer seu filho, terminou a EBD, ele vai para o ensaio do coro e você vai para a classe de EBT. O convite está aberto, qualquer dúvida, queira falar comigo depois do culto. Temos também, ao longo da semana, a nossa escola de cristianismo, com classes aos domingos. Hoje já foi a segunda aula, às 17h30, visão global da Bíblia. Na terça-feira, grego, porque tem um pré-requisito, ter feito grego 1 ou ter já boas noções de grego. E História do Cristianismo 3, sobre a reforma, comigo, na quinta-feira, às 19 horas até às 20h30, não requer pré-requisito, você pode ainda entrar. E assim temos muitas atividades que você tem no boletim, as informações precisas para você, então, se inscrever, se envolver e fazer melhor o que você já faz, ser um cristão melhor do que você já é. E nesse contexto, então, eu quero convidar você a que nós leamos juntos o que nós encontramos em Filipenses 3, 7 a 11, preparando-nos, então, para esse momento em que vamos dedicar nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque aqui está um ideal colocado pelo apóstolo Paulo para cada um de nós. Uma visão, então, que o apóstolo Paulo tem sobre sua própria vida, aplicando-a a nós. Vamos ler, nesse momento, com a participação também
do coro da nossa igreja. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. É este o ideal da sua vida? Qual é a coisa mais importante da sua vida? As suas amizades, a sua família, o seu patrimônio, o seu conhecimento, o seu dinheiro, todas são coisas muito importantes, muito importantes. Mas o apóstolo Paulo fala que o que ele quer mesmo é experimentar o poder da ressurreição de Jesus, que é a primícia, o protótipo, a primeira de todas as ressurreições, da nossa inclusive. O apóstolo Paulo nos coloca então uma vida outra possível, além desta que aqui as coisas desgastam e o tempo mesmo esmaece, colocando diante de nós a possibilidade de termos como valor maior de nossa vida a ressurreição de Jesus Cristo. Quando então a gente se reúne aqui nesta igreja e as igrejas outras que isto fazem, quando separamos um tempo nesse culto para a entrega de dízimos e ofertas, nós estamos colocando o dinheiro no seu devido lugar, não como Deus, porque dinheiro não pode ser Deus. Dinheiro é apenas um objeto, um instrumento de troca, nada mais do que isso. Infelizmente, a nossa sociedade nos leva a adorar o dinheiro, a matar pelo dinheiro, a morrer pelo dinheiro. Mas o dinheiro é apenas um metal, uma folha, uma senha, que nós somos chamados a pegar parte desse dinheiro e dizer: Senhor, ao entregar aqui a ti 10 ou 11 ou mais por cento ou menos por cento, estou dizendo quem é o Senhor. Quem é que me controla? Não sou eu, é o Senhor. Enquanto uma música instrumental é então tocada, você é convidado a trazer então o seu dízimo e a sua oferta e colocar nessas salvas aqui, que serão colocadas diante de você para o seu momento de dízimo, oferta de consagração. Enquanto aqueles que vão trazer as suas contribuições aqui chegarem, aqueles que fizeram aniversário essa semana e querem agradecer a Deus, também pode vir, que logo em seguida nós iremos agradecer as ofertas e agradecer a Deus pela sua vida.
Ninguém quer confessar que ficou mais experiente essa semana? Só o irmão Ashley? Parabéns. Foi ontem, então essa semana, né? Mais alguém aniversariando? Os irmãos podem levar então as salvas, porque nós vamos cantar, já garantiu aqui o seu primeiro cumprimento. Nós vamos cantar agora uma música que nos fala de dedicação, de consagração. Enquanto nós cantamos essa música, se você tem um motivo que quer levar a Deus, seja de gratidão, seja um pedido seu, na sua família, alguém que está doente, físico, emocionalmente, alguém com alguma outra dificuldade, uma questão na justiça, ou algo que esteja trazendo preocupações, esta é a hora. E uma menina veio aqui para falar do seu vovô, né? Então ela vai vir aqui agora também, né? Porque o seu vovô está doente. Vem aqui, vamos orar por ele então. Como é que ele chama? Seu vovô? Vivaldo. Antônio Vivaldo. Antônio Vivaldo. Então nós vamos orar por ele, tá bem? Ele está doente, não é isso? Então, aquele que tem algum parente, alguma pessoa querida que está doente também, pode se colocar em pé, pode vir aqui à frente. Nós vamos então orar nesse momento, logo após nós cantarmos esta música então. Vamos então cantar. Se você quiser e puder se ajoelhar, este é o momento em que nos colocamos diante de Deus. Claro que a nossa vida é sempre vivida na presença de Deus. Mas assim como há momentos difíceis em que nós o buscamos mais, há também aqueles momentos em que podemos ajoelhar os nossos corações ou os nossos corpos, reconhecendo
que Ele é o Senhor. Prostramo-nos para que, colocados então sob a potente mão de Deus, nós sejamos confortados, protegidos e abençoados. Senhor, há momentos de agradecer. E muitos de nós aqui temos motivos para te agradecer. Não as coisas em geral, como a vida, a saúde, mas aquelas ações muito específicas e diretas tuas intervenções salvadoras nas nossas vidas. Então nós te agradecemos. Mas, Senhor, há momentos que tentamos todos os nossos recursos, nossos argumentos, nossos equipamentos, e a solução não vem. Então nós nos lembramos que podemos confiar em Ti. Podemos pegar o nosso problema e colocar sobre os Teus ombros. Os nossos já estão arqueados sob o peso deles, mas os Teus ombros não arqueiam jamais. Pode ser nossa família, nosso casamento, nossos pais, nossos filhos. Colocamo-nos diante do Senhor. Senhor, também há momentos em que, nos pondo diante de Ti, o Senhor nos diz para fazermos mudanças nas nossas vidas. Em que o Senhor nos diz para deixarmos o mau hábito, deixarmos o vício, deixarmos a falta de caráter, deixarmos a falta de santidade, deixarmos o nosso caminho de lama. Então nós vimos a Ti e te rogamos coragem, capacitação Tua, para deixarmos os caminhos que não são os caminhos que preparaste para nós, mas que Satanás atapetou para caminharmos para a destruição. Livra-nos, ó Deus, do mal. Senhor, eu oro a Ti, eu falo por mim, mas, Senhor, certamente há aqui alguém entre nós, com seus corações nessa hora muito afligidos, por um problema que não conseguem resolver. Resolva-o, Senhor. Certamente há aqui alguém que tem lutado durante muito tempo contra um mau hábito que o tem escravizado e te pede, Senhor, me livra. Nós te pedimos, livra, Senhor. Certamente há aqui corações cheios de alegria, porque o Senhor tem acumulado as suas vidas de muitas vitórias. Nós então por eles te agradecemos. Receba, ó Deus, a nossa oração, em nome de Jesus. Todos digam amém. Deus abençoe o vovô, tá bem? E todos os dias também se ore por ele, como nós temos feito, tá bem? Nós vamos então
prosseguir a nossa adoração, o nosso tempo aqui com o nosso Deus. Eu quero então convidar você a me acompanhar numa reflexão que farei, será breve, sobre o Pai Nosso. Eu tenho me comprometido com os irmãos a cada celebração da ceia, meditar com os irmãos nesta oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Vou ler esta oração na NVI, você pode me acompanhar, pode repetir se quiser, há algumas poucas diferenças daquelas que nós memorizamos. Vou ler assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu sei. Eu sou egoísta. As minhas ideias são as melhores, os meus desejos são os mais importantes, as minhas desculpas são todas muito válidas, e os meus amigos são muito bons quando eles fazem tudo aquilo que eu peço. Não sei se você é assim. Eu sou assim. Eu sou egoísta. Quando eu então me deparo com esta oração, eu fico turbado. Porque eu gosto de falar assim: meu Pai que está no céu. Mas Jesus me ensina a orar. Não, Israel, não diga meu Pai, diga nosso Pai. Será que então há alguma razão mais especial pela qual Jesus, quando nos ensina a orar Pai Nosso e não Pai Meu? Porque quando nós lemos os evangelhos, nós observamos que Jesus, em outros lugares, quando ele ora meu Pai. Mas quando nos ensina a orar, ele pede que oremos nosso Pai. Porque Deus conhece que nós somos egoístas. E Deus sabe que nós gostamos de transformar a religião num assunto tão somente entre eu e Ele, para receber dele sempre cada vez mais bênçãos sobre bênçãos. Porque essa é a natureza humana. Mas Ele nos ensina Pai Nosso. Eu quero me deter então nesse nosso, do Pai Nosso, da oração de Jesus. Para dizer basicamente duas coisas apenas. Primeira, nós somos indivíduos no mundo, mas pessoas que fazemos parte de uma família. Eu estou contrapondo aqui duas palavras: indivíduo e pessoa. Vamos ver agora um pequeno vídeo que eu penso que ilustra bem o que eu estou dizendo. É uma entrevista que conduzimos ontem para o nosso programa de televisão Convite à Vida, com Maxwell, que é um jovem que coordena um trabalho de apoio aos agricultores de Teresópolis, que nas chuvas torrenciais de 2011 perderam tudo, e jovens se organizaram voluntariamente, estão ajudando a esses agricultores. É por isso que de 15 em 15 dias tem uma feirinha aqui na igreja, exatamente com esses produtos que vêm de lá. Ouçamos o que ele diz em parte da entrevista que nos concedeu para o Convite à Vida.
Você acha, Max, que um jovem sem perspectiva de vida, quando participa de um projeto desse, ele tem renovado a sua esperança, a sua vontade de viver? Absolutamente, absolutamente. A gente muda no contato com o outro, né? Certo. Tudo que a gente toca a gente de volta. É verdade. Então, se eu me disponho a tocar o outro, se eu me disponho a estar junto com o outro, de alguma forma isso vai gerar mudanças em mim. Pelo simples fato de que eu estou olhando, naquele momento que eu me voluntario, eu não estou olhando para mim só, eu estou olhando para o outro. Né? E isso muda completamente a sua perspectiva de vida. A gente passa a entender que quando a gente olha para o outro, a gente de fato se realiza como pessoa. É uma via de mão dupla mesmo. Né? Então, sim, a gente vê muita mudança nos jovens que se envolvem. Exatamente isso. Quando nós estamos sozinhos, somos indivíduos. Mas quando nós somos tocados pelo outro, nós nos tornamos pessoas. Quando eu oro meu Pai, eu sou um indivíduo. Quando eu oro nosso Pai, eu sou uma pessoa. Penso, então, que essa oração de Jesus é um repto, é um desafio contra o nosso solipsismo, o nosso individualismo, a nossa maneira de pensar, nos colocando como centro das coisas, o centro do mundo. Quando oramos Pai, Deus é o centro do mundo. Quando oramos nosso, as pessoas são o centro das nossas vidas. Então, nos tornamos pessoas. Como indivíduos, fomos gerados biologicamente como seres humanos. Como pessoas, fomos regerados, regenerados pelo Espírito Santo, que então jogou fora a nossa autoconfiança, a nossa excessiva confiança em nós mesmos, a nossa convicção de que a nossa vida individual nos basta a nós mesmos e nos põe em contato com o outro. Oração, portanto, para ser feita individualmente, mas na dimensão da comunidade. Oração, portanto, para ser feita na comunidade. Gerados de novo, são todos aqueles que disseram sim ao venho de Jesus, como ele disse no seu ministério, como ele disse na cruz. É por isso que ele ora, Pai nosso, e não meu Pai. Porque nós somos membros da família de Deus. Todos são filhos de Deus? Sim. Todos são filhos de Deus. Aquele beduíno que eu encontrei e que mora ainda nos lugares mais profundos de Petra, que se veste de uma maneira diferente, que fala uma língua para mim ininteligível e que talvez não professe a fé que eu professo, também é filho de Deus. Aquele traficante que vendeu droga para a menina de 14, que matou a garota de 15, esses também são filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Biologicamente falando. Mas nós somos chamados a ser filhos de Deus espiritualmente falando. E nós nos tornamos filhos de Deus espiritualmente quando nós dizemos sim ao convite de Jesus. E a partir, então, daí, nós passamos a orar, Pai nosso. Jesus, o Filho do único Pai, o Filho de Deus, se torna nosso irmão. Ele nos ensina a orar, então, assim, Pai nosso. Eu estou insistindo nesse ponto muito simples. Infelizmente, as músicas dos anos 80 para cá só falam em eu.
eu te louvo, eu te rendo graças, eu te agradeço. Precisamos de mais músicas com nós, menos com eu, mais com nós. Olhar menos para nós mesmos, para olharmos mais para o outro. Quando eu digo Pai Nosso, é porque o outro importa para mim. Quando o outro não importa, ele não é meu irmão. Mas quando o outro importa, ele é meu irmão. E quando o outro importa, eu posso orar, Pai Nosso. Mas se o outro não importa, eu posso orar apenas meu Pai. Jesus nos faz um convite, portanto, profundo a orar, Pai Nosso. A segunda verdade que quero destacar tem a ver com o anúncio da Coca-Cola. É um anúncio que fala, mostrando várias situações de diversão, termina com uma frase que é assim: tudo começa com diversão. É uma mentira na qual muitas pessoas creem. Claro que o objetivo desse anúncio é vender as várias marcas de refrigerante daquela companhia transnacional. Problema que atrás dessa frase há uma ideologia. A ideologia é essa: tudo começa com a diversão. A vida começa com a diversão. Não! A vida começa com um sentido de missão. Voltemos à oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A vida não começa, não continua, não se realiza na diversão, mas na missão, e esta oração nos coloca qual é a nossa missão. Quando nos convida a viver de tal modo que tudo que nós fazemos santifique o nome de Deus. E aí eu tenho que me perguntar: aquilo que eu tenho feito santifica o nome de Deus? Nosso Pai? Eu posso olhar para as minhas atitudes, uma a uma, e com a coragem que teve Neemias nas suas várias orações no livro que leva o seu nome, dizer, como ele: Senhor, eu tenho feito o melhor que eu posso, isso que eu faço de fato é para ti, é para te honrar, é para te santificar, ou me projetar, ou satisfazer os meus desejos, alguns às vezes escusos e imorais. Posso eu dizer que vivo santificando o nome de Deus? Essa é a missão. Não é a diversão. É santificar o nome de Deus. A minha missão é viver de tal modo que eu deseje o reino de Deus. Mas eu desejo o poder, eu desejo o dinheiro, eu desejo quaisquer coisas, mas eu desejo o reino de Deus, eu desejo viver num ambiente, numa situação, numa condição em que Deus de fato seja o Senhor. Essa é a minha missão, não é a diversão. A minha missão é viver de tal modo que a minha vida faça a vontade de Deus. Jesus, quando orou, meu Pai, estava deitado sobre os seus
joelhos no jardim de Getsêmani, quem sabe segurado a uma figueira, ele disse: meu Pai, tu sabes qual é a minha vontade, ficar livre da morte, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres, faça-se a tua vontade. Nós oramos assim? Ou nós determinamos a Deus qual é a vontade a ser feita? Ou nós tentamos impor a Ele qual é a nossa vontade, em lugar de nos impormos a nós a vontade dEle? Essa é a nossa missão, fazer a vontade de Deus, não a diversão. A vida começa quando nós compartilhamos o pão que Deus nos dá. Ou o pão que nós temos não foi Deus quem nos deu? Se não foi Deus quem nos deu, não precisamos compartilhar. É nosso, agarremo-lo. Mas se foi Deus quem nos deu, e nós cremos nisso, nós podemos compartilhar. Porque a mesma oração que diz Pai Nosso, diz também Pão Nosso. Nossa missão é compartilhar o pão, não a diversão. A nossa missão é viver de tal modo que nos unamos um ao outro por meio do perdão, que haja de fato união entre nós. Essa é a nossa missão. A nossa missão não é que o outro peça perdão a nós. A nossa missão é que nós peçamos perdão ao outro. Portanto, quando Deus, nessa oração, por meio de Jesus, nos ensina Pai Nosso, está nos dizendo qual é a nossa missão. Essa não é uma oração apenas para se repetir. Não é um conjunto de palavras que abrem o coração de Deus, mas são palavras que abrem o nosso coração para orarmos como Jesus ensinou que devemos orar. Pai Nosso. Que Ele nos abençoe, para que esse profundo desejo de Deus para nós receba de nós a vontade de contribuir para que aconteça, para que de fato sejamos todos membros regenerados da família de Deus. E esta oração nos coloca então no centro do ministério de Jesus. E o centro do ministério de Jesus é a cruz de Jesus. E Ele mesmo nos legou um memorial, que é a ceia do Senhor, que nos fala de modo eloquente, embora simbólico, profundo e verdadeiro, sobre o Pai. Porque quando Jesus estava para celebrar essa primeira ceia, que nós somos continuadores, Ele pegou o pão e disse: meu Pai, eu te agradeço. Quando tomou o vinho, que também vamos tomar, Ele disse: meu Pai, eu te agradeço. E o que foi que Ele agradeceu? Jesus agradeceu a cruz. Jesus agradeceu a sua missão. E a sua missão era morrer no meu lugar, no seu lugar, para que nós possamos viver a oração do Pai Nosso. Todos os dias nós temos que contemplar a cruz, que um poeta chamou de rude cruz, como veremos agora.
objeto do amor de Deus. Do lado de fora de Jerusalém passava uma estrada movimentada, por onde passavam pessoas a pé, passavam animais, passavam carruagens, do lado de fora da cidade de Jerusalém. Um pouco mais acima ficava uma pequena montanha, a qual chamavam de Montanha da Caveira. Uma montanha que metia medo a todas as pessoas, porque tinha forma de um esqueleto de uma caveira. Especialistas em crucificar, os romanos pegavam os condenados e os fincavam sobre cruzes no alto da montanha do Gólgota, para que todos que passassem pela estrada, a pé, a cavalo ou numa carruagem, pudessem ver. E ali, Jesus, o Rei poderoso, o Senhor do universo, estava com os braços estendidos, os seus pés pregados por um prego horroroso, e as pessoas diziam: você não é o Salvador? Desce daí. Estranho amor de Deus. Ele não desceu. O grande profeta e poeta Isaías diz que, como um cordeiro mudo, ele foi para o matadouro. Estranho amor de Deus. Quem pode entender? Quem pode compreender? Só podemos aceitar. Só podemos receber. Então, naquela cruz, ele diz 7 palavras, e uma delas é: está consumado. Pai, terminei a obra que me deste para fazer. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Algum tempo depois, foi tirado, porque era perto do sábado, era sexta-feira de tardezinha, e foi então levado e sepultado num túmulo novo, que a sua família não tinha, mas que um homem abençoado, chamado José, da cidade de Arimateia, emprestou. E ali ficou. Mas no domingo, o poder de Deus rompeu as rochas e Jesus foi retirado da morte. É muito estranho o modo de Deus amar. Só podemos aceitar. E a ceia, então, é o símbolo desta entrega. É por isso que podemos orar, Pai Nosso, porque Jesus se entregou por nós. Se fez, como cantamos agora, maldição. E naquela rude cruz, deixou-se enfermar para sobre si levar as nossas transgressões. Estranho amor de Deus. Não queira compreender. Não é coisa para a razão. É coisa do coração de Deus
para os nossos corações. Tomemos do pão. Participemos do cálice. A cruz é morte ou é vitória? É a vitória de Deus. É a nossa vitória.
Vamos colocar em pé e vamos cantar esta música. O coro vai cantar, obviamente, olhando para a congregação e dizendo: Deus vos guarde pelo seu poder. Quem está na galeria, eu peço que, olhando também para a regente, olhem para o outro lado e diga: Deus vos guarde pelo seu poder. E quem está aqui nas laterais, possa olhar para a parte central e possa então orar: Deus os guarde pelo seu poder. E quem está na parte central pode olhar aqui para o coro e dizer: Deus os guarde pelo seu poder. Esse A dele apenas demonstra como o ser humano é egoísta, provando que o Pai Nosso é para aprendermos a não ser egoístas. Vamos então rogar que Deus abençoe o nosso próximo.